Ô, loucos por Jesus, chegamos aqui nessa segunda-feira para estudar mais um capítulo da Palavra de Deus. Estamos aqui toda segunda, toda terça e toda quarta, neste horário, para trazer para você a palavra do Senhor. Então eu quero que você já fique empolgado como eu estou, porque hoje nós estamos começando a estudar o 6º livro da Bíblia. Já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e hoje estamos inaugurando Romanos. Só para vocês terem uma ideia, Romanos é conhecido em muitos meios cristãos como o livro mais importante da Bíblia Sagrada. Tá? O apóstolo Paulo, não é que ele não estava inspirado nas outras cartas, não. Ele estava. Mas aqui, meu amigo, em Romanos, a coisa vai para um outro nível. Então eu estou com a expectativa lá no alto e eu quero que você já envie essa aula para as pessoas poderem participar com a gente, né? E lembrando que as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se depressa para ter acesso a todo o conteúdo que nós temos para te passar, beleza? Vamos comigo então, Romanos capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo aqui é escravo. Ela foi suavizada, mas no grego koiné original, em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra não é simplesmente servo, é escravo. Então ele está dizendo: Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que é interessante nessa saudação de Paulo? É que ele se apresenta de forma breve. Ele fala: Paulo, escravo, apóstolo, foi chamado, mas aí ele cai para Jesus. E ele começa a falar: Jesus, que foi, segundo a linhagem humana, filho de Davi, mas segundo a linhagem celeste, filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele usa a sua própria apresentação para apresentar o Senhor. Não deveria ser assim a nossa vida também? Verso 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está dizendo: eu só sou apóstolo e eu só sou chamado por causa de Cristo Jesus. Muito interessante isso aqui que ele está dizendo. E vocês também, que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Uma curiosidade que todo mundo precisa saber sobre o livro de Romanos é que Paulo nunca havia estado em Roma. Paulo nunca havia pregado o evangelho em Roma. Então ele estava escrevendo para uma igreja que ele não havia fundado, né? Então ele está dizendo aqui, ó, essa fé também pertence a vocês, vocês também foram chamados. Paulo escreve profundamente para os romanos, como se já os conhecesse, mas na verdade ele não os conhecia. Verso 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele encerra o seu oi. Ele encerra a sua introdução dizendo que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos os romanos, não é? Verso de número 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. Lembra que ele está falando de uma igreja que ele nunca havia conhecido, né? Sou grato a Deus por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, a igreja de Roma já estava fazendo um trabalho que estava chamando a atenção do mundo inteiro. Verso 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus,
me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, Paulo está dizendo, eu oro por vocês, eu abençoo vocês, e eu estou orando para que finalmente eu tenha a chance de ir visitá-los e conhecê-los de vista, e não somente de ouvir falar. Verso 11, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Paulo está dizendo, eu quero muito conhecer vocês para eu depositar coisas espirituais na vida de vocês e vocês também me abençoarem espiritualmente. Paulo estava dizendo isso aqui para os irmãos de Roma. Verso de número 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, Paulo está dizendo que ele tentou várias vezes ir a Roma, mas ele simplesmente não conseguia. Ele foi impedido. E mais para frente a gente vê Paulo falando que o próprio diabo tenta impedi-lo de ir aos lugares, né? Então, Paulo está falando aqui de uma guerra espiritual para visitar uma igreja. Verso 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo está dizendo, eu tenho que pregar o evangelho para todo tipo de gente, bárbaro, né, escravo, sábios, ignorantes, todos precisam ouvir o evangelho e eu sou devedor a todos, inclusive a vocês aí de Roma. Aí agora, gente, ele fala o verso, assim, considerado por muitos o verso mais importante do livro de Romanos e certamente o verso que deu, assim, o impulsionamento inicial da reforma protestante, o verso 16, não me envergonho do evangelho. O que é evangelho, gente? Boas notícias. Não me envergonho das boas notícias do céu, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha do evangelho, eu vivo do evangelho. E esse evangelho é primeiro para o judeu e depois para o grego. Ou seja, esse evangelho é primeiro para o povo da Bíblia e depois para aqueles que não são o povo da Bíblia, né? E ele diz assim, eu não tenho vergonha do evangelho e eu prego o evangelho e esse evangelho é o poder de Deus, onde se revela a justiça de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, é um texto maravilhoso e que deve ser base para a minha vida e para a sua vida. Não ter vergonha de Jesus, não ter vergonha da Bíblia, não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha das coisas de Deus, de jeito nenhum. Paulo coloca aqui uma âncora, vamos dizer, com esses dois versos, né? O verso 16 e o verso 17. Verso 18. Aí agora ele começa a falar sobre a ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, ele está falando, ó, a ira de Deus se manifesta contra aqueles homens que pegam a verdade de Deus e transformam em mentira. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está dizendo, Deus se manifestou para a humanidade. Agora o verso 20 é chocante. Olha isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, que o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação da natureza de Deus, os atributos de Deus, tudo isso aparece na criação. Por isso as pessoas
e são indesculpáveis. Paulo está dizendo, as pessoas não têm desculpa diante de Deus de falar assim, eu não sabia que Deus existe. Olha para o sol nascendo, olha para as estrelas, olha para os pássaros, olha para as marés, olha para as árvores. Paulo está dizendo nesse verso que o homem e que a mulher são indesculpáveis, porque a natureza de Deus se revelou na criação. Esse verso aqui explica muita coisa. Muita gente que pergunta, Lucinho, e aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir? A natureza prega, mostra, revela o caráter do próprio Deus. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Em outras palavras, ao invés da humanidade se voltar para Deus, a humanidade se voltou para coisas fúteis, coisas que não têm valor nenhum, né? O coração deles ficou insensato e obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, ao invés de adorar a Deus, começaram a adorar imagens de seres humanos, imagens de ídolos, imagens de animais. É o que a gente vê hoje, a idolatria. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Olha a impureza sexual aqui. Os homens não quiseram Deus, então Deus os entregou. Vocês querem pecar? Vai lá pecar. Peca aí sexualmente entre vocês, faz o que vocês querem. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha o verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e aos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo? As pessoas pararam de adorar a Deus e começaram a adorar os corpos uns dos outros. Começaram a adorar seres humanos. E começaram a colocar a expectativa deles de felicidade em outras pessoas, ao invés de em Deus. Começaram a endeusar a gente. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões sexuais vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Sabe o que ele está falando aqui? Do lesbianismo. As mulheres, ao invés de terem relação sexual com homens, trocaram a sua forma sexual de agir. Começaram a ter sexo entre si, né? Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Esse texto aqui está chamando, né, todo ato homossexual de pecado. Tanto o lesbianismo quanto a homossexualidade. E Deus diz que eles receberam em si mesmos a condenação, o pecado, pelo seu pecado. Então esse texto aqui é claro. Claro. Ai, pastor, mas e os homossexuais? Está aqui o texto, está explicando. Não tem para onde correr. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O que Paulo faz aqui, gente? Ele faz uma lista de mais de 20 características
do que os homens e as mulheres seriam nos últimos tempos. E a gente vê que a humanidade está exatamente desse jeito aqui. É inveja, é pecados sexuais, caluniadores, bisbilhoteiros, não ama a família, desleais, implacáveis. São as características que o apóstolo Paulo diz que os homens e mulheres dos últimos dias teriam. Verso 32. Embora o conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, eles não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sabe o que Paulo está dizendo? Apesar desse povo todo saber que isso é pecado, eles continuam pecando, continuam fazendo tudo isso e aplaudem os que pecam dessa maneira. Paulo traça aqui então do verso 18 até o verso 32 um raio-x da humanidade nos últimos dias. E por isso a ira de Deus vem. Por quê? Porque o ser humano se afastou do conhecimento de Deus. Eu não sei você, mas esse primeiro capítulo de Romanos já mexe muito comigo e já mostra a profundidade da carta de Romanos. Qual a grande lição que eu tiraria daqui pra gente? A lição do verso 16. Eu não me envergonho do evangelho. Eu quero desafiar você que está me assistindo, você que é aluno, a não se envergonhar de Cristo nem das coisas de Deus. A viver uma vida louca por Jesus e nunca envergonhar-se do seu Senhor. Pai, eu abençoo cada vida que está assistindo esta aula. Entramos no 6º livro do Novo Testamento e eu te peço, ajuda-nos a vivermos intensamente o Evangelho. Não termos vergonha dele, ainda que nos custe bens, ainda que nos custe amizade, ainda que nos custe dinheiro, ainda que nos custe solidão. Eu abençoo cada vida, Pai, com coragem, para levantar a bandeira do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Gostaram dessa aula? Se gostaram, comente, por favor, aqui embaixo, para eu ter o retorno de vocês. Quero lembrar que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, aqui no YouTube. E as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Torne-se membro do meu YouTube para você ter acesso às aulas das quartas-feiras que passaram e às aulas das quartas-feiras que virão. Quero deixar aqui também com vocês alguns livros para vocês comprarem lá na loja do Lucinho. Tem esse livro, Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão, um livro que eu escrevi sobre o perdão. Tem um bloquinho de notas muito lindo, com um leão na capa para você fazer as suas anotações. Tem um livro de oração, olha, Oração de Avivamento, maravilhoso esse livro, do Leonardo Ravenhill. E temos 2 livros do Charles Spurgeon com sermões para as mulheres. Então, mulherada, entra na loja e adquira esses livros. Também esses outros aqui, todos esses livros estão na loja do Lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias para você adquirir, muitas pulseirinhas, caneca de café, vestidos, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero te convidar a vir para Israel com a gente. Temos 3 caravanas onde a nossa família irá para a Terra Santa e queremos ter a honra da sua presença. Acesse hoje o site viagecomlucinho.com.br, entra lá para você ver os roteiros que temos e vir conosco na viagem mais extraordinária da sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã, 19 horas, e seja louco por Jesus.